Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Olá, começamos o programa de hoje dando boas-vindas a você que já está assistindo o Papo Certo. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos mais uma vez. Nosso Papo de Cultura e Turismo de hoje estaremos falando sobre vistos e cidadania, um tema muito interessante. Estamos recebendo aqui a internacionalista e pesquisadora na URGS em Direito Internacional e Globalização, a Sofia Lucca. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Muito obrigada de novo pelo convite e eu estou muito animada para a gente poder ter esse bate-papo no dia de hoje. Sofia, seja muito bem-vinda à nossa bancada. Vamos falar de turismo, que é um assunto que eu muito gosto, e o pessoal de casa que nos assiste também. Então venha participar através do nosso WhatsApp, 3029 8080. Agora um intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. De segunda a sexta, trazemos conversa de qualidade para a sua TV, sempre com um papo certo e inédito. Sofia Lucca, diga para nós em que momento do planejamento de uma viagem a pessoa já precisa se preocupar com o visto? Então, principalmente no momento em que a gente decide começar a viajar, no momento que a gente decide fazer uma viagem, independente se ela seja internacional ou não, a gente tem que começar a pensar na documentação, né? Qual é a documentação exigida e etc. Bom, a não ser que seja para o Uruguai, aqui do ladinho, ou para a Argentina, que são os países que a gente pode entrar já com a identidade, a gente sempre precisa se preocupar com a questão de passaporte, que também tem um prazo, que tem algumas burocracias a serem feitas no geral, né? Assim como vistos. Hoje em dia a gente fala principalmente sobre o visto para os Estados Unidos e ele demora, dependendo da situação, de 4 a 6 meses para ser retirado. Então, tem um custo que tem que ser planejado no início dessa viagem também, até antes mesmo da passagem. E, além disso, obviamente, tem que pensar dentro do tempo que a gente vai ter para poder fazer essa viagem. E falando em tempo, quais são os tipos de vistos que existem? Bom, falando especificamente sobre Estados Unidos, que geralmente é a grande dúvida de todo mundo, e eu espero que seja do pessoal aí de casa, a gente tem vários tipos de vistos. O B1, que é o mais conhecido, B1, B2, é um visto que te permite fazer turismo, trabalhos voluntários, alguns tipos de eventos de trabalho específicos, né? E, além disso, algumas atividades pontuais, mas nada que seja remunerado. Além disso, a gente também tem vistos de trabalho, de investidor, de estudos. Esses vistos de estudos, por exemplo, também, que eles te permitem maior tempo de residência, eles também são necessários para brasileiros que vão para a União Europeia fazer um mestrado, uma especialização, uma faculdade, etc. E além disso, enfim, né, vistos de negócios e de trabalho, eles são muito pontuais também e depende muito da região que você vai querer ficar, cada um tem a sua especificidade. Mas em média, assim, o tempo mínimo de um visto e o tempo máximo, qual é a validade dele? Então, o visto para os Estados Unidos de turismo, no geral, ele tem 10 anos de validade. Então, inclusive, a gente sempre recomenda para crianças menores de 14 anos que vão viajar com as suas famílias que tirem o visto o mais rápido possível. Por quê? Como ele tem 10 anos de validade, ela vai permear até a maioridade desse jovem, né? E até os 14 anos não é exigido
uma entrevista no consulado americano, que é uma burocracia que é um pouco custosa de tempo mesmo, de energia das pessoas que vão ter que fazer. Então é sempre muito interessante que, caso vocês queiram fazer uma viagem para Orlando para conhecer os parques temáticos, a gente faça o visto do jovem o mais rápido possível. É uma curiosidade. E quanto custa um visto internacional? Então, o passaporte, que é o primeiro fato que a gente tem que colocar como visto, como requisito para esse visto, né? Ele custa R$ 257 hoje, pago diretamente para a Polícia Federal Brasileira. Além disso, o visto B1, que é esse mais tradicional, né, de turismo, etc., ele custa $185. E daí depende da cotação, do formato que a gente vai pagar. Geralmente custa R$ 955 na média de hoje. E, Sofia, tu falaste sobre o passaporte. Traz, por favor, para os nossos telespectadores qual é o passo a passo para ter um, para a gente poder continuar falando sobre vistos, então. Com certeza. O passaporte brasileiro é um documento que é permitido para qualquer cidadão brasileiro, então todo mundo pode tirar um, realmente só a partir desse custo específico. Dependendo da idade ou, enfim, da regulamentação da pessoa, às vezes é necessário uma certidão de nascimento, mas não necessariamente obrigatório em todos os casos. O documento de identidade, RG ou CPF, podendo ser também a carteira de habilitação, mas mostrando onde você foi registrado. Então, caso seja a sua carteira de habilitação, tu tem que ter a tua certidão de nascimento, mostrando que você nasceu em Canoas, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, em algum lugar. Além disso, caso você seja homem maior de 18 anos, o certificado da dispensa militar. E caso você já seja eleitor, né, o título de eleitor também. E pagar, obviamente, essa taxa de R$ 257. Além disso, a gente se inscreve no site da Polícia Federal, marca uma agenda dentro da Polícia Federal. Aqui em Porto Alegre é muito conhecido por ser no Shopping Praia de Belas. E depois disso a gente faz uma entrevista, lá eles tiram nossas fotos, tiram nossas digitais, uma assinatura e no máximo 15 dias depois o nosso passaporte já está pronto. Então é rápido? É muito rápido. As pessoas têm uma ideia de que demoraria meses, etc. O que pode demorar, na verdade, é o prazo para poder agendar essa entrevista dentro da Polícia Federal, né? Porque dependendo da nossa disponibilidade e da disponibilidade da Polícia Federal, pode demorar um pouco mais. Então, seria mais ou menos isso. Esse agendamento é online? O agendamento é feito online, assim como o pagamento dessa guia também. Muito bem. E como conseguir, então, um visto internacional? Bom, conseguir o visto, como a gente estava comentando um pouquinho aqui antes do programa, para a gente poder conversar, pessoal, é muito relevante que a gente tenha uma história bem definida para poder contar e saber o que a gente quer fazer. Isso não quer dizer que seja uma história que não seja verídica, mas sim o fato de que eu vou viajar para ir para Orlando conhecer os parques temáticos, né? Ou eu vou, não sei, eu vou fazer um tipo de estudo específico na Europa, numa universidade X, por tempo Y. Tudo isso tem que estar muito bem definido antes de se iniciar o processo de visto. Por quê? A partir deste momento, a gente começa a conversar com os consulados, com todos os órgãos internacionais, explicando essa história e trazendo documentos também que mostrem, né, o que tem a ver essa história com a gente. Comprovante de residência, comprovante de imposto de renda, quais seriam os reais motivos disso, né? Então, cartas convite, enfim. Tudo isso tem que estar muito bem estruturado. Então, a gente tem uma história, né? E esse seria principalmente o ponto principal do processo de retirada de vistos hoje. Eu sempre gosto de falar isso para os meus clientes. E depois? Depois disso, a gente começa todo um processo burocrático. Então, assim, dependendo do país, ele tem cada um o seu processo, mas muitas vezes a gente começa preenchendo um formulário online e a partir disso paga alguma taxa específica, às vezes não também. E a partir disso, especificamente nos Estados Unidos, depois do pagamento da taxa, caso você seja maior de 14 anos de idade e menor de 85, você faz uma entrevista lá dentro do consulado mesmo, com todas as burocracias de acordo com eles, leva todos esses documentos comprovando a sua história e, a partir disso, eles vão validar se você está apto ou não a tirar esse visto. E, Sofia, para quem não tem assim, definição de onde quer ir, mas qual lugar é mais fácil de ter o visto? Então, hoje depende muito do que você vai fazer, né? Mas, assim, eu sempre falo que é muito recomendado a gente tirar o visto, principalmente americano, por toda essa questão burocrática,
o quanto antes. Então, se há alguma possibilidade de você viajar para os Estados Unidos, é sempre muito bom que você retire o seu visto americano por uma questão de realmente, quando precisar, você já tem ele. Além disso, tem alguns países, por exemplo, o México, hoje em dia, a partir do ano passado, iniciou-se um pedido de vistos também para o México. Brasileiros antes não precisavam desse visto para poder ir ao México. Agora, se você não tem um visto americano, você não pode entrar no México, ou se você não tiver um visto mexicano, você também não pode entrar no México. Então, às vezes, ter o visto americano é uma facilidade para outros países também. Muito interessante. Interessante. Com certeza. E qual é o visto americano ou norte-americano mais fácil de se conseguir? Então, tudo depende da nossa história, né? Eu considero, às vezes, que o visto de estudante talvez seja mais fácil, porque a gente só vai estudar em algum lugar caso a gente tenha realmente o vínculo específico criado, né? Mas, em compensação, o visto de turismo, estando muito bem comprovado que você tem vínculo com o Brasil, que você vai voltar para o Brasil, que esse realmente é o medo do possível, né, do pessoal da embaixada ali, é um visto muito fácil de ser tirado. Ele só tem que estar muito bem organizado e você tem que estar calmo na hora da entrevista, principalmente. Creio que uma dúvida comum também seja em relação à função da embaixada e do consulado. Traz pra gente, por favor. Com certeza. Então, embaixadas, elas são órgãos, né, e são territórios do país, do outro país. Então, por exemplo, a embaixada americana, ela fica obrigatoriamente dentro da capital do país. Todas as embaixadas ficam obrigatoriamente dentro da capital ou do grande centro deste país. Então, a embaixada americana só existe aqui no Brasil, em Brasília. A partir disso, a Embaixada Americana tem seus escritórios consulares, que a gente chama, que são, né, os consulados, em vários lugares do Brasil. Nós temos aqui em Porto Alegre uma, inclusive. Bem, como funcionam os consulados? O consulado, ele tem a figura do cônsul, que é uma pessoa com autoridade burocrática e também gerencial, né, desse país, enfim. Então, ele funciona como se fosse um prefeito daquela região ali, aquela região que é um escritório, que oficialmente é um território do país estrangeiro. E essa pessoa, ela tem uma equipe que trabalha com as questões consulares junto dela. Então, nós temos pessoas que podem ser brasileiras ou podem ser estrangeiras, que trabalham dentro desse consulado, validando vistos, validando documentos e, principalmente, a principal função de uma embaixada e de um consulado é fornecer suporte para os seus próprios, né, nacionais. Então, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui, a embaixada da Espanha, ou o consulado da Espanha ou dos Estados Unidos, eles são obrigados a fornecer suporte aos seus nacionais. Então, aos americanos, aos estadunidenses ou aos espanhóis. E isso é muito relevante porque algumas pessoas podem perder o seu próprio passaporte, podem ter casos de questões que sejam criminais, não queremos que isso aconteça, mas pode acontecer. Questões pontuais de querer voltar para o seu país, enfim, tudo isso pode acontecer e o consulado e a embaixada tem o seu papel de auxiliar essa pessoa aqui dentro do Brasil. E aqui em Porto Alegre, tu sabes quantas consulados temos? Nós temos vários consulados aqui em Porto Alegre, eu não tenho como te dizer o número agora de cabeça, mas os principais consulados que a gente tem são o americano, o espanhol, o italiano, o alemão e o português. Por quê? Porque já dando um spoiler, né, sobre o papo sobre as duplas cidadanias, a gente tem muitas duplas cidadanias aqui nessa região do Rio Grande do Sul e principalmente em Porto Alegre. Então, a gente tem muitas pessoas que são nacionais desses países, né? Por mais que, quando você tem uma dupla cidadania, você se torna oficialmente cidadão de um país e você pode pedir auxílio para esses países. Então, nesse caso, esses consulados estão aqui para auxiliar também os seus próprios nacionais. E em relação à importância do consulado no auxílio ao turista, como funciona? É muito relevante o consulado por uma questão principal. Eles são o órgão oficial do país aqui dentro do Brasil. Então, assim, trazendo informações oficiais sobre o que eu posso levar para o país,
o que eu posso fazer, por exemplo, quanto tempo eu posso ficar, quanto tempo eu não posso ficar, como que funciona toda a minha questão de o que eu posso trazer, quais são os lugares que são oficiais lá que eu posso ir, dúvidas no geral, né? Eles sempre estão à disposição para isso. Claro, marcando um agendamento prévio, podendo fazer essas dúvidas. Muitas vezes os sites dos consulados são extremamente completos, né? Trazendo todo tipo de informação que a gente possa solicitar. Bom, pessoal, perfeito. Sofia, eu estou adorando o nosso papo de turismo e cultura, mas agora eu vou chamar um intervalinho com os nossos apoiadores Fortes Group Prime Gourmet e já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo é transmitido também pelos principais canais digitais NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. E através dessas duas redes vocês já podem compartilhar o programa. Sofia, como e por que a pessoa pode ser barrada na alfândega? Essa é uma pergunta extremamente polêmica, né, pessoal? E é muito engraçado, assim, porque todo mundo tem esse medo, até mesmo quem tem certeza que já tem todos os documentos. Então, assim, a questão alfandegária, a gente sempre tem o problema, a possibilidade de ser barrados. Mas, com certeza, se a gente tiver todas as documentações que podem ser exigidas em dia ali conosco, vai dar tudo certo. Mas tem algumas dicas que a gente pode passar, entre elas... Pelo amor de Deus, pessoal, não vamos mexer no celular durante aquela fila longa que tem nas embaixadas ou na alfândega, né, para poder entrar dentro do país. Aquilo ali é proibido. A gente não pode falar algumas palavrinhas, né, que tenham algum tipo de menção a terrorismo. Então, relacionadas a bombas, relacionadas a atentados ou terrorismo como um todo, essas palavras, elas são extremamente proibidas e elas alertam um gatilho ali para o pessoal, né, ficar um pouco assustado. Além disso, falar alguma coisa relacionada a produtos ilícitos, como drogas e etc., não é nada positivo. Então, assim, o que acontece? A gente está passando pela polícia, né? E quando a gente está andando com o nosso carro, a gente não vai falar para o policial, eu estava correndo aqui a 140 por hora. Obviamente não. Então, a gente quer ter certeza que a gente está certinho ali dentro daquilo. E eu tenho uma amiga que sempre fala o seguinte, né? Ela trabalha num consulado e ela sempre fala, nunca vão te exigir uma coisa que não está listada, mas se te exigirem, é bom que tu tenhas. Então, o que a gente gosta de sempre recomendar é que você tenha vários documentos, né? Comprovando que você vai voltar para o Brasil. Ou, caso você vá ficar lá por mais tempo, comprovando por que você está indo para o país estrangeiro. É muito relevante isso, principalmente para garantir que o país entenda por que você está entrando. E agora a gente vai falar sobre um outro tema aqui, que a gente está falando sobre vistos, mas agora sobre cidadania. Traz para a gente, por favor, o que é dupla cidadania. Então, a dupla cidadania é uma possibilidade da pessoa se tornar cidadão de outro país, além do que ela nasceu, né? Então, por exemplo, eu sou considerada brasileira, nasci no Brasil, fui registrada no Brasil, e por uma questão sanguínea e familiar, a minha avó nasceu na Espanha, quando ela veio para cá, ela já era registrada espanhola, registrou o meu pai, e a partir disso, o meu pai me registrou como espanhola também, porque eu sou filha de uma pessoa que é cidadã espanhola oficialmente.
O que é isso, né? Então, eu tenho 2 cidadanias por sangue. Isso é uma coisa muito positiva e muitas pessoas têm esses casos ou a possibilidade disso, a partir de parentes, antepassados, né, que tenham registros principalmente europeus, que é o nosso caso de maior quantidade de imigração, ou se não também a gente pode ter uma dupla cidadania adquirida ao longo da nossa vida. Então, caso eu case com uma pessoa de outro país, por exemplo, da Austrália, ou caso eu more em Portugal, por exemplo, por muito tempo, então, a partir de 5 anos morando em Portugal, a gente já tem direito à cidadania portuguesa, por exemplo. Eu ia perguntar exatamente isso, quanto tempo demora para conseguir essa cidadania em outros países? Então, morando em outro país, em média, na Europa, pelo menos, são 5 anos. 5 anos. Uhum. E no caso da cidadania por sangue, são quantas gerações? Depende de cada país. Então, assim, dentro de um contexto espanhol, por exemplo, que eu dei o exemplo anterior, a gente pode ter uma cidadania direta. Então, por exemplo, o avô teve que passar para o pai e o pai passa para o filho, né? Isso é a necessidade espanhola. Em compensação, a italiana, caso o teu tataravô seja italiano, você pode solicitar a cidadania, caso você tenha todas as documentações que eles exigem. Tem que contar a história ao contrário, né? Desde Exatamente. a minha certidão de nascimento, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, até chegar naquela pessoa. E é muito interessante, no caso italiano em específico, você precisa ter a certidão de nascimento dele, a certidão de casamento dessa pessoa e a certidão de óbito. Por isso torna-se tão difícil. Exato. E além disso, também, no caso da primeira pessoa que chegar no Brasil, a gente precisa ter o certificado de nacionalidade aqui no Brasil. A pessoa tem que ter se registrado como exterior, né, aqui no Brasil, para poder validar tudo isso. Por isso que eu não consegui. E desses que tu trouxe, Sofia, qual deles que é mais fácil para conseguir a cidadania? Então, hoje em dia, eu vou te mencionar, às vezes, talvez os colegas que estão nos assistindo discordem de mim, mas eu vou mencionar especificamente a espanhola, porque eles têm uma lei hoje, em vigor até o ano que vem, que puxa a cidadania mais próxima. A Espanha viveu um momento de guerra civil muito forte, né, nos anos 30, 1930, e também de ditadura. E muitas pessoas tiveram que fugir para a América Latina. Essas pessoas que tiveram que fugir para a América Latina, elas eram nacionais espanholas, mas elas constituíram suas famílias aqui e muito pouco dos seus documentos continuou existindo, porque essas pessoas não queriam mais saber da Espanha. Mas elas eram espanholas. Então, o governo espanhol decidiu fazer um programa para que reconhecesse a cidadania dos seus netos dessas pessoas. Então, muda um pouco essa lei que eu tinha mencionado anteriormente de ser diretamente sanguíneo. E agora os netos também podem fazer isso. Mas, em consequência, o que é uma coisa muito positiva, eles também estão acelerando bem o processo para que isso aconteça até ano que vem, dessas pessoas que estão solicitando isso. Mas isso é uma exceção à regra geral, por isso que eu decidi mencionar. Bem. E, Sofia, qual é a diferença entre cidadania e nacionalidade? Bom, isso é uma questão que até tu vai conseguir me ajudar a falar um pouquinho mais. Hoje em dia, quando uma pessoa vem estrangeira para o Brasil, ela pode definir a situação fiscal dela aqui no Brasil, né? Começar a tributar aqui dentro do Brasil. Ela pode ter um CPF, ela pode se registrar como estrangeiro e ela, a partir disso, começa a ser nacional aqui dentro do Brasil. Em compensação, para ela virar cidadã brasileira, ela tem que passar por outros trâmites legais e também comprovatório por mais tempo, né? Ela tem que estar residindo no Brasil, estar fiscalmente regular aqui no Brasil um pouco mais de tempo do que necessariamente imediatamente. A minha contribuição nesse caso é que muitas pessoas confundem a cidadania com a residência tributária. Né? Exatamente. A questão da residência tributária que tem apenas o viés tributário. Realmente aqui no Brasil a gente tem uma legislação que define claramente quem torna-se um residente tributário no Brasil e, inclusive, quem deixa de ser um residente tributário no Brasil. E aí tem alguns cuidados, que essa pessoa que vem para o Brasil tem que fazer declaração, ter o CPF, primeira obrigação, e depois fazer a declaração como residente no Brasil, independente de ter renda, etc. E, da mesma forma, serve para quem deixa de ser um residente tributário no Brasil, que não perde a cidadania brasileira, mas deixa de ter que prestar contas aqui com o fisco no Brasil e passa a prestar contas com o fisco naquele país ao qual ele se dirigiu. Então, aí tem fazer a declaração de saída definitiva e a comunicação de saída e avisar aqui, então,
a todas as empresas, enfim, instituições que têm relacionamento, né, enviando essa comunicação de saída. A partir desse momento, ele começa a tributar apenas no país de destino. Esse é um serviço que lá no Grupo Forte a gente faz bastante, Amanda e Sofia, orientando aí os expatriados. Sim. E o expatriado, nesse caso aqui, tributário, não tem nada a ver Com certeza. com a questão da cidadania. Continuará sendo um cidadão brasileiro, só que não tributava no Brasil. Exatamente. E é muito relevante a gente trazer para o telespectador, para ele entender uma coisa muito importante. A gente não tira a segunda cidadania, ou enfim, né, essa dupla cidadania, e a gente perde a brasileira. A gente nunca vai conseguir perder a brasileira se você nasceu no Brasil. Por quê? A gente nasceu aqui, a gente tem esse direito nato, né? A partir do nascimento, a gente é cidadão brasileiro. Então, realmente é impossível. E eu vou contar um segredo para vocês também. O passaporte brasileiro é um dos mais caros no mercado negro. Pessoal, o Brasil, a gente tem um passaporte muito rico. Por mais que a gente tenha falado sobre as dificuldades de tirar um visto antes, são poucos os países que fazem tantas exigências para a gente retirar vistos, né? Hoje em dia, os Estados Unidos e a China são os maiores necessidades assim, de um processo mais longo. Mas o restante, vários países, a Europa inteira, basicamente, a gente não precisa de visto hoje em dia. Toda a América Latina, menos o México, agora que eu mencionei para vocês, a gente não precisa de visto. Então, é muito relevante que a gente entenda que o passaporte brasileiro e ser nacional brasileiro é muito bom, no geral. E, Sofia, é sempre bom ter dupla cidadania ou também existem pontos negativos? Então, Amanda, muito obrigada por essa pergunta. Existem pontos muito positivos e existem algumas coisas que a gente fica um pouco, assim, chateado às vezes, né? Principalmente para a questão europeia, todo cidadão europeu ele tem vários direitos atribuídos a partir da União Europeia como um todo. Um deles é um programa que é muito conhecido, que é um programa de intercâmbio para estudantes universitários dentro da própria União Europeia. Então, a partir do momento que você é europeu, primeiro de tudo, estudante dentro de uma universidade europeia regulamentar, você tem direito a fazer o Erasmus, que é o nome desse programa, que você pode passar até 4 semestres, ou seja, 2 anos, viajando entre os países da União Europeia fazendo intercâmbios. Isso realmente é uma coisa muito legal, né? Dentro das universidades europeias que são muito renomadas, é uma experiência única para os filhos dos espectadores ou dos próprios telespectadores que estão nos vendo. É uma oportunidade única e é uma forma muito interessante. Além disso, bolsas de estudos, algumas questões tributárias também são bem interessantes. Ótimo, então. Olha, ficaram perguntas pendentes, então eu já vou te deixar um convite para que tu volte ao Papo Certo. Muito obrigada aos telespectadores, muito obrigada a vocês pelas perguntas e eu agradeço de novo o convite. @Sofia Luca. Exatamente. Muito obrigado, Sofia. Agradeço também a todos que nos assistiram, prestigiaram até aqui e deixaram um abraço muito grande a todas as pessoas envolvidas com cultura e turismo. Então, ficamos por aqui. Um bom final de semana a todos e até lá.